Gente, o fato mais importante dessa semana, sem dúvida nenhuma, foram os ataques, as baixarias, os absurdos, o machismo, a misoginia. Eu acho que a gente até se perde, né, um pouco em cima das questões, quais são as questões que exatamente envolvem todas essas coisas. Mas foi a agressão que a Marina Silva sofreu. Por que eu digo que esse é o principal fato da semana? Porque o oportunista, o canalha, o aproveitador, o cara que era próximo do governo Bolsonaro, o empresário Luciano Hang, já aproveitou para dizer que a discussão sobre a infraestrutura no país se resumiu ao mimimi da ministra do Meio Ambiente do governo Lula. Deixa eu falar uma coisa, e que isso atrasa o desenvolvimento do país. Deixa eu falar uma coisa para vocês, tá, gente? Eu sou desenvolvimentista. Eu quero, por exemplo, que o Brasil tenha o crescimento da China. Tenha um PIBão todos os anos. Mas eu não sou burro e eu não deixo de escutar os ambientalistas. Eu quero que a gente tenha um crescimento sustentável, porque os brasileiros merecem mais emprego, mais infraestrutura, um país realmente digno dos impostos que as pessoas pagam. Mas eu não quero que as pessoas morram de calor, eu não quero que as pessoas morram de subnutrição, eu não quero que as pessoas morram de sede. E o problema de não escutar os ambientalistas, não escutar a ministra do Meio Ambiente dizer que isso tudo é mimimi da esquerda, é condenar essa geração e as próximas à morte. O senhor Luciano Hang, quando apoiou Bolsonaro, estava fazendo essa escolha pela morte. O senhor Luciano Hang, quando apoiou o negacionismo da vacina, estava fazendo a opção pela morte. Assim como o Elon Musk, o cara que faz a saudação nazi e agora bandou no governo Trump, estava fazendo exatamente as mesmas opções. São pessoas que escolhem abertamente pela morte, pelo infortúnio, decidem abertamente pela nossa tragédia e ainda dão risada. Essas pessoas ainda dão risada achando que estão abafando. Não estão abafando. Ontem veio à tona, nas investigações sobre o golpe, um grupo de caça aos comunistas e corruptos, imitando o CCC da ditadura militar. Esses caras não iam só tentar dar um golpe, esses caras iam barbarizar o Brasil. E é o que o Lucas está falando aqui. Crescimento sustentável é possível quando o foco é o real desenvolvimento social e não o lucro a todo custo. É isso. Esses irresponsáveis, esses golpistas, esses desgraçados querem acabar com o planeta e com tudo que estiver dentro dele. Eu não estou dizendo que o planeta vai acabar. É muita pretensão a humanidade achar que vai conseguir fazer isso. Não vai. Mas acabar com as condições para que a gente viva nesse planeta, se bobear, a gente vai conseguir. Se bobear, amigos, a gente vai chegar lá. Se bobear, vai dar certo. Se bobear, o Luciano Hang vai ajudar nisso. O Luciano Hang que não consegue explicar um jantar, furo do meu amigo Vinícius Segala, um jantar em que ele esteve na presença de desembargadores de Santa Catarina. Ele não consegue explicar isso. Então é importante, gente. É importante que a gente aponte o dedo na cara desses golpistas. É importante que a gente aponte o dedo na cara dessas pessoas que fizeram mal a esse país. É importante que a gente não deixe passar. Que a gente não deixe passar o que está se montando em cima de tudo o que está acontecendo. O ataque a Marina Silva
foi um absurdo completo. Foi uma violência vergonhosa. Foi uma mancha no currículo de um Congresso que já não presta para absolutamente nada. Nada. É o que a Sandra está falando aqui. Os ambientalistas nos protegem do excesso de agrotóxicos. O ambientalista é como o Max Maciel, deputado distrital que esteve conosco ontem, do PSOL, falou. O IBAMA é como se fosse o médico. O IBAMA é como se fosse o especialista. Se você não ouve os seus próprios especialistas, se você não ouve as pessoas que mediam e que estudam e que acompanham o cálculo do aquecimento global, você está jogando a civilização num processo suicida, num processo de arrancar a sua própria vida. Então, meus caros, a gente tem que ir em cima dessas questões. A Zelina está abrindo uma divergência aqui. É o cara que tira o sol da praia. Concordo muito com os motivos de Omar Aziz, não com a forma. No norte, as pessoas têm que ter o direito de ir e vir a um hospital, por exemplo, o direito à energia e etc. Tudo bem, Zelina. Só que a gente pode também não necessariamente construir uma BR num local de reserva. Sempre tem alternativas, gente. Sempre tem alternativas. E certamente a alternativa não é ficar falando mimimi para a ministra e dizer que a ministra está atrasando o desenvolvimento do país. A culpa não é da ministra. A ministra está fazendo o seu trabalho. Ela está fazendo o seu trabalho, que inclusive é dizer não. É dizer não. A gente tem, infelizmente, dentro da esquerda, aí eu tenho que ser sincero e falar a verdade para vocês. Tem uma certa esquerda que está doida para virar de direita. Tem uma certa esquerda que está doida para virar de extrema direita. É uma hora que é anti-identitário, é anti-ambientalista. Que tipo de esquerda vocês são? Sendo bem sincero. Que tipo de esquerda vocês são? Quando vocês chancelam os ataques contra a ministra Marina e indiretamente chancelam Luciano Hang? Que tipo de esquerda vocês são quando você tem o PCO, que é retuitado pelo próprio Jair Bolsonaro? Vocês conseguem me explicar isso? Vocês conseguem... Ninguém tem coerência 100% do tempo. Pode ser que eventualmente eu tenha concordado com o PCO. Pode ser que eventualmente eu tenha concordado até com o Bolsonaro. Em pouquíssimas coisas, eu espero. Ninguém é coerente o tempo inteiro. Mas o mínimo de coerência é o mínimo para o nosso campo. Isso não é discurso ecochato, gente. Isso é um discurso mínimo. A gente teve, esse ano e o ano passado, os verões mais quentes da história. Vocês não vão escutar a ministra Marina? Vocês não vão escutar a ministra Marina? Vocês não vão escutar o Ministério dos Povos Originários? Vocês não vão escutar o Ministério dos Direitos Humanos? Vocês não vão escutar os ministérios, o Ministério da Igualdade Racial? Não estou falando para gostar da ministra Aniele, não. Não estou falando para gostar, não, mas assim, nós somos de esquerda porque nós defendemos as feministas. Nós somos de esquerda porque nós defendemos o movimento negro. Não só porque defendemos o socialismo, o comunismo, o anarquismo. Nós não somos ideólogos só de planilha e de livros ideológicos e de manuais de conduta. Eu sou de esquerda por conta dos movimentos sociais. Eu sou de esquerda por conta dos movimentos de terra. Eu sou de esquerda por conta dos movimentos de moradia. Que esquerda é essa? Que é sem movimentos, é purista, ideológica, é a favor da liberdade de expressão absoluta, é cabo eleitoral do monarca. Que esquerda é essa? Que esquerda é essa que defende o Elon Musk? O Elon Musk foi o arauto do Trump. Elon Musk foi o cara que puxou o Trump para fazer esse tipo de pataquada. Elon Musk é o cara que faz esse tipo de palhaçada, gente. A gente tem que ficar mais esperto, a gente tem que ficar mais atento, a gente tem que ser pessoas mais antenadas com o que está acontecendo. E manter espaços como esse aqui.
com superchats, com membros, com contribuições, com a presença de vocês. Zelina, te respeito muito, tá, querida? É só uma pontuação aqui, não é nada direcionado a você, mas é uma reflexão que eu tô fazendo aqui, junto aqui no nosso chat. E aí, gente, cadê a nossa coerência ideológica? Cadê a nossa relação com a base? Como é que a gente pode dizer que a comunicação do governo é uma droga se nós estamos corrompendo os nossos próprios ideais? Achando por hora que a gente tem que fazer uma certa aliança governista, achando, por outro lado, que os erros... E a Marina cometeu erros, tá? Os erros da Marina justificam ataques misóginos contra ela agora? Não justificam. Não justificam. Eu sou uma pessoa que eu entendi quando Marina foi muito criticada, quando ela deu o apoio dela para o Aécio Neves, mas eu não concordo com todas as críticas que foram feitas a ela naquela ocasião. Eu acho que teve muito de machismo, eu acho que teve muito de misoginia contra ela, de ódio. Aquele ódio, quando a Marina desembarca do governo Lula anteriormente, ele tá voltando agora com juros. Tá voltando agora na boca do Omar Aziz. Tá voltando agora na boca do Marcos Rogério. Tá voltando agora das inúmeras mulheres. Xanda estava falando ontem aqui no chat que foi insuportável. Foi insuportável para ela naquele dia ver os ataques misóginos à Marina. E aí, esse é o preço que tá. Essa cobrança que eu faço, gente, não é às mulheres do chat, é aos homens. O que a gente está ganhando dando vazão para discurso antifeminista? O que a gente está ganhando quando a gente não ouve as vítimas? A gente está para publicar uma denúncia importante no site, teve um imprevisto ontem à noite, mas a gente vai publicar, e assim, eu tenho as feministas como as minhas maiores aliadas. O feminismo comete erros na sua militância? Comete, como qualquer movimento político. Como qualquer movimento político. O feminismo tem que ser uma base da esquerda hoje em dia. O movimento negro tem que ser uma base da esquerda. Então é isso, Zelina, tranquilo. Aí tem a discussão da margem equatorial. Desculpa, eu sou contra. Eu sou contra de antemão. Mas eu entendo que há uma discussão sobre isso. Eu entendo. Mas eu acho que a gente não deveria nem estar discutindo isso. Eu acho que a gente deveria estar discutindo outras questões. Vamos lá, meus queridos, minhas queridas! Vamos curtindo e vamos compartilhando. Desculpe os atrasinhos iniciais aqui, mas era para eu entrar com a cabeça mais estruturada para o editorial. Marcos Rodas mandou: acho que o maior erro do governo é não usar os recursos que dispõe para combater os seus inimigos. Está muito passivo. Tem que usar os movimentos sociais, gente. O governo precisa conversar com os movimentos sociais. Eu acho que Guilherme Boulos tem que se tornar ministro do Lula e logo. Guilherme Boulos não pode ficar esperando. Guilherme Boulos tem que ir lá, ocupar o espaço dele no governo e fazer a militância correta com os movimentos sociais. Fabrício mandou aqui: o que me espanta é um idoso como Omar Aziz se portar como um mentecapto covarde contra uma mulher. Ele tem idade para ter sabedoria. Mas alguns canalhas envelhecem, viu? Jane Glaze mandou pra gente: foi no mínimo um puta mal educação com uma senhora. Eu vi minha mãe ser agredida independente de qualquer político. Sim. Eu acho que muita gente se identificou com aquela cena. Eu acho que muita gente se identificou ali com a agressão à ministra Marina. E ela merece todo o nosso respeito, merece toda a nossa solidariedade. E nós, da esquerda, nós temos que ter o movimento feminista como base, principalmente os homens. Eu não estou falando isso para lacrar, não, gente. Estou falando de estratégia política. Se nós perdermos as mulheres do nosso lado da trincheira, nós vamos perder tudo. Nós vamos perder tudo. A gente não vai perder só uma eleição, a gente vai perder tudo. Muitas mulheres, inclusive, estão debandando para a extrema-direita, porque nós, homens, estamos reforçando o discurso machista. Esse negócio de masculinismo, de red pill, é uma cambada de homens irresponsáveis, alguns criminosos, que estão dando gás para o machismo estrutural da sociedade. Eu não tenho ilusão que o machismo vai acabar na minha geração. Ele vai continuar por muito tempo,
mas a gente tem que fazer a nossa parte. E a gente tem que colocar as mulheres no movimento de base para uma mudança real pela esquerda. E mais uma vez, eu não estou falando isso para lacrar, isso vai virar corte. Mas eu não estou falando isso para lacrar, eu estou falando muito sério. Do ponto de vista estratégico, ignorar as demandas femininas, 1, é burrice, 2, é perversidade. Nós estamos sendo perversos quando a gente faz esse tipo de sabotagem. Nós estamos sendo perversos. As mulheres têm que ter espaço e as mulheres têm que comandar algumas das mudanças que acontecem na sociedade. Assim como as nossas companheiras, os nossos companheiras, companheiros, seja lá qual for o pronome, companheiras trans têm que ser incorporadas na nossa luta, os companheiros pretos, os companheiros favelados. Toda vez que a gente negligencia as lutas sociais que envolvem a esquerda, a gente se descola da realidade e a gente vira leitor de manual. E a gente fica dando corda para maluco na rede social dançar. Vocês querem falar sobre retorno às bases? Eu estou dizendo aqui como voltar às bases. A gente tem que conversar com as pessoas que efetivamente vão liderar os movimentos. E não vai ser homem branco. Não vai ser homem branco. Olha só, a Zelina mandou. Pedro, o Marcos Rolex é empoderado porque nós não conhecemos o Norte, nem Rondônia, muito difícil. Isso é verdade. Isso faz formar opinião sem informação. Eu fui ano passado, eu fui para um evento de games no Acre, eu fui para Rio Branco. E fato, as pessoas não conhecem o Norte e o poder público abandona o Norte. O Norte é tomado, infelizmente, por demandas essenciais. A Zelina está certa quando ela fala da necessidade de uma estrada. Ninguém diz que não existe essa necessidade. A questão é a proteção do meio ambiente. A gente precisa equilibrar essas duas questões. E o poder público precisa ter repasses mais consistentes. E a classe política do Amazonas, a classe política do Pará, ela é terrivelmente reacionária. O pouco que eu conheci, a gente vê que a classe política é terrivelmente reacionária. A Marina Silva, Marcos Rodas lembra aqui, né? Quando provocados com a grandeza feminina, alguém como ministra ela. O Hang saiu do esgoto mesmo. A gente vai ler a declaração dele daqui a pouquinho, que é bastante importante a gente trazer para vocês. A Marina Silva, para além de tudo que eu falei, a Marina Silva é uma sobrevivente, tá? Marina Silva é uma sobrevivente da política do norte do país. Então é importante, gente. Lucas mandou aqui, para mim caiu essa ficha quando eu li num livro de autoajuda que todo homem tem uma dívida com todas as mulheres que nunca conseguirá pagar a sua própria vida. Meio besta, mas me virou uma chavinha. Sim, nós devemos às mulheres a nossa vida, nós devemos às mulheres muita coisa. E eu acho que a mudança à esquerda do mundo vai vir delas. Então é importantíssimo. Fala pessoal da Folha Democrata, que é Pedro Zambarda, editor do canal, falar um pouquinho a respeito da necessidade de vocês financiarem a Folha Democrata. Gente, a Folha Democrata é financiada através de um Pix chamado Folha Democrata, é o endereço do Pix, né? folhademocrata@gmail.com. Nós precisamos do nosso jornalismo financiado por vocês que são do nosso público, porque nós passamos vários perrengues aqui com o YouTube, vocês sabem muito bem. E mesmo assim, graças a essa comunidade muito unida, a gente conseguiu fazer lives históricas, acompanhar praticamente ao vivo a campanha do Guilherme Boulos, trazer informações exclusivas a respeito de Gustavo Gayer, de Olavo de Carvalho, de todos os bolsonaristas, combater as fake news e tudo o que a gente acompanha. Por R$80 no nosso Pix você ganha um curso de roteiro para série, o que é muito importante se você é artista, roteirista, se você lida com essas práticas da economia criativa. Outra forma de você colaborar também é se tornando membro aqui do nosso canal. Isso é muito importante para você fazer as suas atividades por aqui, porque você tem acesso a vídeos exclusivos e nós temos um curso de jornalismo básico para você poder acompanhar a partir de R$5, que é ministrado por mim. A gente tem aí quase
uma dezena de aulas e muito conteúdo para você poder acompanhar. Meus caros, minhas caras, financiem o jornalismo independente, financiem o jornalismo que se posiciona à esquerda, financiem o jornalismo na internet, que traz informações confiáveis, checadas, que cruza informações e que trata você, que é o nosso público, de uma maneira muito séria. Vida longa e próspera, gente. Cuidem dos seus. Até mais. Tchau, tchau.